Reinos da terra, cantai ao Senhor. Salmo 67. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria, Santíssima Nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no versículo 1 do Salmo de hoje está assim: Suscitai ao Senhor Deus, suscitai vosso poder, confirmai esse poder que por nós manifestastes. E confirmar o poder de Deus em nossas vidas é exatamente na dimensão da graça, para que possamos ser cada vez mais convencidos pelo poder do Espírito Santo que há uma necessidade constante de se converter. E a conversão é buscar exatamente a vivência da obediência da qual Cristo nos ensinou. Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, dos versículos 28 ao 38, podemos aqui refletir sobre as últimas palavras de São Paulo aos presbíteros de Éfeso. Palavras carregadas de amor, zelo e lágrimas. É como se ouvíssemos um testamento pastoral, uma carta de despedida do coração de um verdadeiro pastor. Ele fala com urgência, como quem sabe que o rebanho enfrentará perigos. Mas, acima de tudo, Paulo nos lembra de algo profundo. A igreja não é nossa, é de Deus. E mais, foi comprada com sangue. E no versículo 28 está assim: Vigiai por vós mesmos e por todo o rebanho. Antes de cuidar dos outros, o pastor deve cuidar de si mesmo. É um chamado à vigilância interior, conversão contínua, oração, fidelidade à palavra. E vejamos bem, antes de queremos cuidar da vida dos demais, olhar se alguém está praticando tal coisa certo ou errado, ficar preocupado com outras coisas dentro da nossa dimensão da paróquia ou da vida das pessoas, procure primeiramente cuidar de si mesmo e lembrar sempre dessa vigilância interior. Conversão contínua, oração, fidelidade à palavra. E nesse sentido, temos uma vigilância espiritual constante. É evidente que aqui no texto traz uma orientação, né, dos presbíteros, traz uma orientação até mesmo, né, ao bispo, episcopos, que refere-se à função de vigilância espiritual, né, tanto que o bispo, nos dias de hoje, é um vigilante para orientar bem o seu rebanho. São Gregório Magno lembra que o pastor deve primeiro ser santo para depois santificar, e isso é válido para as nossas vidas. Para que possamos santificar aquilo que nós vivenciamos, é preciso buscar santidade da forma que vivemos. Muitas vezes o que acaba ocorrendo ao contrário, nós queremos que o exterior nos santifique. Não, é o interior que santifica a própria vida, e uma vida santificada santifica aquilo que é vivenciado. E nesse sentido, no versículo 28, está assim: que ele adquiriu com o sangue de seu próprio filho. É uma das afirmações mais fortes da Bíblia sobre o valor da igreja. A igreja não é uma instituição meramente humana, mas corpo místico de Cristo. Efésios 5, versículo 25. Nascido do seu lado aberto da cruz. São Leão Magno lembra que o sangue de Cristo é o preço do mundo. Reconhece, ó cristão, tua dignidade. E nesse sentido, no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, né, as luzes dos povos, está assim: a Igreja é sacramento universal da salvação. E no versículo 29 já traz algo de alerta. Depois da minha partida, os lobos ferozes entrarão no meio de vós. Os lobos são falsos mestres, heresias e ideologias contrárias ao Evangelho. A vigilância é necessária. O pastor que ama sua comunidade não foge do confronto, mas protege. Hoje, os lobos aparecem com linguagens bonitas, filosofias distorcidas e espiritualidades aparentemente boas, mas são vazias. Devemos estar atento àquilo que nós estamos escutando. As palavras, elas têm que ser confrontadas com a própria palavra de Deus. Não basta apenas um show,
uma manifestação bonita, repleta de barulho. É preciso entender e buscar sentido naquilo que está sendo dito. E no Evangelho de hoje, em João, capítulo 17, dos versículos 11 ao 19, estamos diante de uma passagem de grande intimidade. Jesus falando com o Pai. Assim como nós somos chamados a constantemente a falarmos com Deus. Parte da nossa vigilância espiritual consiste na nossa intimidade. E tudo isso ocorre pouco antes de sua paixão. E Jesus não pede nada para si, pede por nós. E vejamos que nesse capítulo 17 temos três grandes pedidos de Jesus ao Pai por seus discípulos: unidade, proteção contra o mal e santificação na verdade. Onde no versículo onde temos Pai Santo, guarda-os em teu nome. Jesus invoca o nome do Pai, isto é, sua presença viva e santificadora. Nós podemos analisar isso em Êxodo 3, versículo 14. Ao pedir que sejamos guardados no nome, ele deseja que sejamos envolvidos na intimidade divina, guardados no seio da Trindade. Guardados no nome significa viver na comunhão com Deus, longe do espírito do mundo. O cristão não caminha sozinho, está sob a proteção do Pai. Devemos nos reconhecer como consagrados, separados para Deus. Muitas vezes nós ficamos esperando ritos, espetáculos e tanto de fantasia externa, achando que a consagração ela vem num passe de mágica. Não, não, não. Primeiramente, estarmos intimamente separados para Deus, em comunhão, buscando intimidade. E a unidade entre os fiéis é fruto dessa presença do nome santo em nós. E no versículo 11, para que sejam um, como nós somos um. Jesus não pede apenas união externa, mas uma unidade mística e profunda, a imagem da Trindade. E isso mostra a vocação da igreja, a comunhão, não a divisão. A unidade da igreja é reflexo da unidade divina, por isso a divisão fere o coração de Cristo. Nós podemos ver que o próprio Papa Leão XIV ele traz a dimensão da unidade no seu lema. É preciso união, buscando o sentido também de comunidade. E lembrando que essa unidade mística ela deve nos trazer uma profundidade da nossa vivência da fé nos dias de hoje. Nós não podemos simplesmente dizer que cremos, mas se nós não vivenciarmos aquilo que nós acreditamos. Lembremos que Karl Rahner, ele disse, bem, o cristão de amanhã será um místico, alguém que experimentou algo, ou não será mais cristão. Ou seja, uma preocupação que com uma vivência autêntica, existencial da fé. E por isso é preciso cada vez mais nos apegarmos ao próprio Cristo, entendemos a dinâmica daquilo que é necessário para bem viver. E com isso, a lógica da nossa fé não pode ser desgarrada dos desafios da vida. E no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O verbo santificar, agiazo, remete à consagração sacerdotal. Jesus pede ao Pai que nos consagre como sacerdotes no mundo, testemunhas da verdade. A verdade não é uma ideia, mas uma pessoa, Cristo. João 14, versículo 6. A palavra de Deus é critério e força de santidade. Santificar na verdade, viver segundo a palavra e não segundo o mundo. E com isso, que possamos verdadeiramente aprofundar a nossa espiritualidade e comunhão com Deus, buscando sempre auxílio do Espírito Santo que converta cada vez mais os nossos corações. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.